Nem trabalha, nem estuda. É desta forma que uma geração de jovens de 18 a 25 anos, que não faz uma coisa nem outra, acabou sendo chamada pela imprensa brasileira. São ao todo 5.300.000 jovens nesta situação em todo o país, de acordo com uma pesquisa do Instituto de Estudos Sociais e Políticos, o IESP, a partir de dados do IBGE. O professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Mauro Osório, utilizou os mesmos dados para saber em que regiões da capital fluminense vive esta juventude. Nós temos em torno de 26% de jovens na cidade do Rio de Janeiro, número maior do que em São Paulo e Belo Horizonte, sem trabalhar nem estudar. A cidade do Rio de Janeiro foi dividida em 5 regiões administrativas. Na zona central e portuária, 24,9% dos jovens estão desocupados. A área 2, Zona Sul e Grande Tijuca, 19% não estudam e não trabalham. Esse número chega a 27% na zona suburbana. A Zona Oeste foi dividida em 2 áreas. Na primeira, com os bairros de Jacarepaguá, Barra da Tijuca e Cidade de Deus, os números chegam a 22,4%. A segunda, com os bairros de Santa Cruz, Bangu, Campo Grande, Guaratiba e Realengo, os números chegam a quase 33%. Mas para entender por que a cidade do Rio de Janeiro lidera o ranking de jovens desocupados, é preciso voltar ao passado. A estagnação econômica começou com a transferência da capital federal para Brasília, com a perda de investimentos para outros estados e também com a mudança do setor financeiro para São Paulo. Além disso, quando ocorre o golpe de 64, o lugar que mais sofreu cassações foi o Rio de Janeiro. E com isso o Rio de Janeiro ele sofreu um processo de degradação da sua representação política e desestruturação do seu setor público particularmente grave. Até recentemente, agora melhorou um pouco, mas o Rio de Janeiro estava na penúltima posição em termos de ensino médio, que afeta muito os jovens em termos de qualidade de formação e qualidade de vida. Então, nessa trajetória, você tem problema de infraestrutura, você tem problema educacional, você tem problema de densidade econômica, e o Rio de Janeiro começa a se recuperar, mas eu acho que ainda tem, muito desafio em termos de planejamento, em termos como é que você enfrenta essa questão dos jovens, que de fato é gravíssima. Para Sérgio Guimarães, diretor de informações da cidade do Instituto Pereira Passos, a violência e a baixa qualidade do ensino também são responsáveis por essa situação por que passam os jovens. No entanto, outra questão preocupa o especialista. Em relação a 2000, 2010, aumentou na cidade a proporção dos que também não procuram emprego. Então você pega esse jovem que não estuda e não trabalha, e você pega quem está procurando emprego, tá? Aumentou a proporção dos que não procuram emprego. Que é o chamado desalento, né? Agora com foco na juventude. Na favela da Rocinha, conversamos com jovens moradores e nesse bate-papo fiz a seguinte provocação. Diante deste quadro preocupante, se eles concordavam fazer parte de uma geração perdida. Não acredito que seja uma juventude perdida, não. Acho que estão mal instruídos, mas tem sim uma galera procurando, buscando. Às vezes falta um pouco de oportunidade aqui, falta um pouco de informação ali, entendeu? E incentivo também, porque a pessoa sendo incentivada, ela vai pra frente. Acho que tem que haver uma divulgação melhor e a mídia tem que mudar um pouco esse pensamento de generalizar. Para ser uma cidade, quanto mais segregada, uma metrópole, quanto mais segregada, mais violenta. Quanto mais integrada, mais inovadora. Então, o desafio é como é que a gente integra. Para esta estudante, a falta de perspectiva dos jovens de hoje é real e poderia ser resolvida com uma educação de boa qualidade. Muitas vezes você está ali estudando e tal, mas você vai para a escola e falta 3 professores. Você fica lá, sabe, sem fazer nada, você acaba tendendo a desistir, entendeu? Vocês acham que o acesso à cultura, a prática de esporte, a educação mesmo, aumentou aqui na Rocinha, por exemplo, na realidade de vocês, nos últimos anos? A Rocinha, por ser na Zona Sul, ela sempre teve bastante coisa, entendeu? Essas informações, eles buscam nas universidades porque estão indo mais até a cidade, aí trazem para cá e isso chama a atenção de ter gente que está, entendeu? Então acho que os projetos estão vindo cada vez mais, entendeu? Para cá, não só para cá, como para outras comunidades. As pessoas que eu conheço que moram em comunidades mais longe não tem nem a metade das opções que a gente tem aqui, cursos de graça, outras oportunidades que lá não tem. Um jovem que vive hoje na Rocinha e um jovem que vive hoje no Jacarezinho. O
Quem tem mais oportunidade? O da Rocinha. Na verdade, o da Rocinha tem muito mais possibilidade, porque está onde está a classe média, onde está a classe alta, muita possibilidade de renda. No Jacarezinho, menos. Se a gente for para Santa Cruz, Campo Grande, Bangu e Realengo, menos ainda. E se for para a periferia da região metropolitana, que aí é uma situação, quer dizer, dramática, né? É muito pior do que a periferia de São Paulo e Belo Horizonte, ali é que está o grande gargalo do estado do Rio de Janeiro.